instalada. Bom, aqui nós temos dois triângulos das potências. À esquerda nós temos o do motor, que pertence à potência aparente caviar em regime, e temos à direita a potência instalada, que pertence ao transformador, certo? Que vai alimentar este motor. Então aqui nós temos um exemplo de um motor, triângulo da potência do motor, né? Esse motor ele é 70 cavalos, a potência ativa dele é 51 kW, a potência em regime dele é 60 kVA, o fator potência dele é atrasado, está 85%, e a potência reativa desse motor é 30 kVA. Então eu já fiz esses cálculos aqui, depois eu vou apresentar para vocês os cálculos. Então, eu estou apresentando esse gráfico aqui, esses triângulos das potências, para vocês entenderem o que é essa potência aparente kVA em regime. Então, a potência aparente kVA em regime é aquela em funcionamento, é aquela que o motor está funcionando. Porque, pessoal, é o seguinte, na aula passada eu falei para vocês que as pessoas estão confundindo potência ativa com potência aparente. Potência ativa, potência ativa, potência aparente, potência aparente. São coisas diferentes. Olha, se você comparar o motor com a lâmpada elétrica fluorescente, as potências são as mesmas. Esse motor aqui, ele tem quantas potências? Olha aqui no triângulo das potências. Esse motor tem 3 potências. Quais são elas? Tem a potência aparente em regime, tem a potência ativa, funcionamento, gera trabalho, e temos a potência reativa necessária para o funcionamento do motor. Então, este motor, ele tem 3 potências. Quais são elas? Ele tem a potência ativa, aparente e reativa. A lâmpada fluorescente não faz a mínima diferença. A lâmpada fluorescente, ela tem 3 potências também. Ela tem potência ativa, aparente e reativa. Certo? Aí a Procel, ela está fazendo analogia da lâmpada fluorescente com incandescente, fazendo analogia errada de consumo em quilowatt-hora, porque ela está comparando a incandescente com a fluorescente de fatores de potências iguais, e não pode, porque a incandescente ela tem um fator 100%, e a fluorescente ela tem um fator potência inferior a 100%. Então eles estão fazendo a maior confusão, potência ativa com reativa, e as pessoas não sabem o que é potência ativa e não sabem o que é potência aparente. Essa linha branca aqui significa potência aparente, pessoal. Ela pode ser em regime, é chamada em regime, funcionamento do motor, certo? Que a potência aparente é a máxima potência ativa. Ela é uma potência ativa, mas ela é a máxima potência ativa, que pode ser obtida com dados de tensão e corrente, o que ocorre para um fator potência igual a 1. Então, jamais você pode fazer essa soma vetorial da potência ativa com reativa e chegar a esse valor. Isso eu já provei. E eu já falei que não se aplica teorema de Pitágoras em cálculo de potências, das 3 potências. Eu já falei sobre isso aí. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras para cálculo de aparelhos que tem um fator potência 1, que isso aqui vai fechar. E jamais o motor, o fator potência dele é 100%. Certo? E se eu somar essa potência ativa com a reativa, jamais vai bater com esse valor. Vocês querem ver como não bate? Os professores estão ministrando aula aí que se somar esse cateto aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, esse que vai bater com esse aqui. Eu vou mostrar para vocês que não bate. Então, existe casos que bate, existe casos que não bate essa somatória aqui. Então, é uma coisa que você não pode confiar no teorema de Pitágoras para cálculo das 3 potências. Então, eu não uso o teorema de Pitágoras, porque o teorema de Pitágoras é para pedreiro, isso aí eu já falei. Então, se eu somar essa potência de reativa, não vai bater. Eu mostro aqui para vocês que não vai bater, ó. Eu mostro agora que não bate, ó. Se você pegar 51 ao quadrado, ó, se você pegar esse 51 ao quadrado mais 31 ao quadrado, não bate, ó. 51 multiplicado por 51, anote aí, é 2.601, tá aí o valor, 2.601, 2.601, tá aí, pessoal. Aí você pega, leva esse aqui ao quadrado, a potência reativa, então 33, 31 ao quadrado, vai dar 961. Você somando isso aí com aquele valor lá, o primeiro, mais 2.601, somando a 2.601
2.601, que é a raiz. É claro que se pegar, então vamos lá, 2.601 mais 961, que é igual. Eu vou tirar a raiz. Aí, pessoal, 59, está aqui a máquina dizendo. Como é que os professores estão dizendo aí que se somar essa potência ativa com reativa, vai bater com essa hipotenusa aqui, que é no caso da potência? Jamais, está aqui a máquina dizendo que é 59. Então, como eu falei para vocês, existe casos, isso aqui, que bate aqui, ó. Existe casos que não bate, que foi o caso desse aqui. Então, eu não uso o teorema de Pitágoras nas três potências, tá? Desse problema. Ele não é confiável, certo? E eu já falei que o teorema de Pitágoras é para pedreiro, e é verdade. Então, tá a prova aí, a matemática provou. Então, tá aqui, como eu falei para vocês, como é que se faz esse cálculo da potência caviar em regime? Então, tá aqui, eu mostrei para vocês. Caviar em regime é esse aqui, que é o funcionamento do motor. Então, o que é esse caviar em regime? É a relação entre a potência ativa e o fator potência. Você pegar 51 dividido pelo fator potência 0,85, você vai encontrar o caviar em regime de funcionamento do motor. Isso aqui é o caviar de regime de funcionamento do motor. Certo? Esses cálculos aqui, potência reativa, eu já ensinei para vocês. Vocês assistem minhas aulas lá. Então, vamos agora para a potência instalada, que é essa aqui. Vamos calcular a potência instalada. A aparente instalada. Nós vamos calcular a potência aparente instalada. Então, pessoal, aqui nós temos o motor, né? Aqui nós temos o transformador. Esse aqui é o triângulo das potências do transformador. Nós temos a potência, que é o motor, potência reativa do motor, e a potência em regime do motor, que está aqui, ó, 60 kVA. Então, está aqui. E por que apareceu esse kVA aqui 99? Bom, pessoal, esse kVA 99, ele é o kVA de partida. Existe o kVA de partida. Por isso que eu falei para vocês que o teorema de Pitágoras, ele não funciona na prática. Olha, o teorema, a potência aparente, ela é a máxima, ela é a maior de todas. Você vê que ela apareceu outra linha aqui, ó, acima da potência aparente em regime, já apareceu outra linha superior. Que potência é essa? É essa aqui que é a potência aparente de partida do motor. Então, pessoal, hoje, como eu falei para vocês nas aulas passadas, para provocar um apagão no Brasil é fácil. Isso eu já provei através de matemática. Provocar um apagão no Brasil hoje é fácil. Essa potência aqui, essa potência aparente aqui de partida, ela desliga Itaipu. É só você partir todos os motores em chave partida direta, em determinado tempo, digamos 18 horas, a Itaipu desliga, porque ela ficou acima da potência aparente que é em regime, que é essa aqui, ó. Ela ficou acima, ela ficou 99, ela ficou 30 a mais, 39 a mais do que a em regime. Então, isso dá o nome de potência aparente de partida. Isso aqui é a potência aparente de partida. Como é que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nas três potências? Porque, olha, se você for fazer cálculo com a potência aparente, elas são 4. Na verdade, a potência aparente elas são 4. Essa aqui é a potência aparente instalada, transformador. É a potência aparente em regime, potência aparente em partida, e tem a potência aparente de curto-circuito, que é do transformador. Então, existe uma variedade de potência. Não é que existe 4 potências aparentes, é que a potência aparente ela é dividida em quatro partes. Ela é dividida em potência aparente em regime, ela é dividida em potência aparente de partida, ela é dividida em potência aparente instalada e potência aparente de curto-circuito. E como é que eu vou aplicar as três potências no triângulo das potências que o teorema de Pitágoras é mais? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui acontece na prática. Quando você parte o motor, ele vem para cá. Depois ele volta para essa linha branca, para o caveadinho no regime. Certo? Então, como eu falei para vocês, como foi que eu achei esse cavear de partida aqui? Esse cavear de partida é o seguinte, existem as letras código de motores, e, por exemplo, se você vai partir o motor em chave compensadora, existem as letras código aí nos catálogos da WEG, porque eu não uso catálogo da WEG, eu uso da General Electric, dos Estados Unidos. Eu uso os catálogos dos Estados Unidos, não uso o catálogo do Brasil.
Mas se você for usar da General Electric, a General Electric diz que esse caviar de partida é esse caviar multiplicado aqui 1.50, 2.50 e 3.0. Então, a General Electric diz que o caviar de partida se você for partir com a chave, aliás, se você for partir esse motor de 70 cavalos com chave compensadora, a General Electric diz que esse caviar de partida aqui pode chegar 1.50, 2 vezes e 2.50. Quer dizer, e se fosse partida de direto, poderia chegar a 7 vezes, 6 vezes, 5 vezes. Mas como é a chave compensadora, ela fica entre 1.50 e 1.65. Por quê? Porque, ó, na chave compensadora, aqui é a chave compensadora. Se você ligar o motor, por exemplo, se você ligar o motor no tato de 65 aqui, ó, a redução para a qualidade do seu valor de partida direta. Então, se você ligar no tato 65, o que, que vai acontecer? Já na chave compensadora, né? Ó, com a tensão reduzida para 65, a corrente no motor será também 65 de partida, ou seja, 65 amperes. Quer dizer, se eu fosse partir o motor direto, esse valor aqui, ó, ele seria, esse valor aqui, se fosse partir direto ele, seria 2, 3, 4, 5, 6 vezes, dependendo da partida em vazio, a meia carga e a plena carga. Esse KVA aqui. Mas como eu estou partindo em chave compensadora, é esse valor multiplicado por posso multiplicar por 1.65, 1.50. Se você multiplicar 60 amperes, 60 kVA multiplicado por 1.65, vai dar 99. Como está explicado aqui, ó. A General Electric, que ela explica isso aqui. Já estou falando, eu vou repetir mais uma vez para vocês. Eu não uso catálogo da VEG, certo? E se você estiver baseando essa aula, se achar algum erro, o erro é dela, não é meu, porque eu trabalho com os catálogos da General Electric dos Estados Unidos. Então, aqui, ele diz que um motor ligado em 380, cuja corrente parte de 100 amperes com alteração voltagem assim, a tensão nos bordos do motor será. Aí está aqui dizendo, aqui ele disse, ó, o resultado bem aqui que ele deu, ó, fica reduzido, ó, com a tensão reduzida para 65%, a corrente no motor será também 65 da partida, ou seja, 65 amperes. A corrente no circuito do transformador será a mesma. Quer dizer, a potência na entrada do transformador e na saída é a mesma, que está dizendo. Mas a corrente fica reduzida em 65%. Então, se ela fica reduzida, se você fica em relação à partida direta, eu tenho que aplicar 1.65, esse fator aqui, em cima dessa potência aparente, porque eu estou partindo esse motor com uma chave compensadora no tato 65. Então, você tem que multiplicar esse valor por 1.65, você vai achar o KVA de partida do motor. Então, pessoal, mas para que serve esse KVA de partida aqui? Porque aqui eu não coloquei. Ó. Vou até colocar ele aqui. Eu vou copiar ele aqui. Vou botar aqui, ó, KVA de partida. Aí vocês perguntam, mas para que serve esse KVA de partida? É como eu acabei de explicar para vocês. Eu acabei de explicar para vocês agora por que esse KVA de partida. Eu acabei de explicar para vocês agora, porque o KVA em regime de partida instalado. Nós temos KVA em regime, nós temos o KVA de partida 99 e temos o KVA de 75 kV que é instalado, está aqui. Regime partida instalado, está aqui no triângulo das potências. Aqui nós temos o KVA em regime, e nós temos o KVA de partida e o KVA instalado, que é o transformador. Mas por que esse KVA de partida? É que as concessionárias ela tem as normas técnicas dela. Então, quando foi criada as chaves de partida, todas as chaves soft start, inversor de frequência, estrela de triângulo, elas foram projetadas para diminuir esse KVA de partida, porque ele reflete nas potências instaladas nos postes, nas redes públicas, nos postes, nos transformadores, e reflete na hidrelétrica da Itaipu. Como eu acabei de falar para vocês, é fácil criar um apagão no Brasil. É só partir todos os motores partida direta. Isso vai refletir aqui no KVA da partida. A hidrelétrica vai desligar.
E provei para vocês também. E se baixar esse fator aqui para 0,50, desliga a Itaipu, certo? Não precisa os empresários desligar as indústrias. Basta eles desligar os bancos de capacitor, todas as indústrias do Brasil. Se ela desligar os bancos de capacitores, é claro que a hidrelétrica vai desligar. E se todas as indústrias do Brasil chave partir direto dos seus motores, é claro que esse caveado de partida ele vai triplicar ou mais. Aí a hidrelétrica vai desligar. Então, existem essas possibilidades para a hidrelétrica desligar. Se queimar um banco de capacitor na linha de transmissão da Itaipu também, ela vai desligar. Então, aqueles caras idiotas disseram que foi trovão e raio que desligou a Itaipu. E jamais trovão e raio desliga a Itaipu. E aquele cara pensa que me engana. Ele não me engana, não. Então, pessoal, então tá aqui os cálculos, estou mostrando para vocês no triângulo das potências. Eu falei para vocês que não se aplica o teorema de Pitágoras no triângulo das três potências e provei que não se pode, porque isso aqui é interessante. Ó. Nós temos o caviar em regime, quando você parte o motor, ele já aparece essa outra linha aqui. Ó. Como é que eu vou somar essa potência ativa com a reativa para chegar aqui? Nunca, porque ela já aparece outra aqui. Ó. Então isso aqui não se aplica em teorema de Pitágoras, não se aplica em cálculo de potências aparente, ativo e reativo, certo? Então eu vou mostrar agora para vocês os cálculos matemáticos, para a gente encerrar essa aula. Os cálculos tá aqui, ó, é o nosso motor lá. Vocês vão lendo aí, ó, eu vou passando devagar, vocês vão anotar no caderno. O motor, quando ligado a uma tensão 380, se o fator de potência desse motor é 0,85, rendimento 0,84, a corrente nominal dele é 109. Então, todas essas características aqui já vem na plaqueta do motor. Não precisa você estar consultando catálogo de VEG. E se você comprar motor, todas essas características aqui já vem na placa. Aí o que você vai fazer? Você vai anotar essas características no caderno. Aí você vai calcular a potência ativa do motor, está aqui, ó. Está calculado, certo? Eu calculei a tensão multiplicada pela raiz de 3, fator potência, rendimento, multiplicado pela corrente dividido por 1000, é claro que você vai encontrar a potência ativa do motor, que é 51. Para calcular o caviar em regime, é a relação entre a potência ativa e o fator potência. Você divide 51 dividido por fator potência, é claro que é 60, caviar em regime. E o caviar de partida, como eu expliquei para você lá, vocês pegam o caviar em regime multiplicado por 1,65, porque o motor está partindo com uma chave compensadora automática. Certo? Como eu falei para vocês que existem as letras código dos motores para essas partidas, letras código. E essas letras código, ela varia de A, B, E, F, V. Então, no caso da tensão reduzida com a chave compensadora, a letra vai de A, B até E. Então, os valores em percentual é de 1,50 a 200. Então, você pode multiplicar isso aqui de 1,50 a 200. Mas como eu estou usando o TAP 65% da compensadora, eu estou multiplicando por isso aqui. Eu encontrei o que? Caviar de partida. E aqui o caviar de potência instalada, vocês pegam o caviar em regime multiplicado por esse fator, que esses fatores que fornecem são as concessionárias. Então, quando ele diz que você nunca deve instalar o transformador pela potência de regime, tem que ser superior. Tem que ter uma folga de 20%, 25%, no máximo 30%. Porque se você superdimensionar um transformador, você vai pagar baixo fator de potência. Então tem que ter muito cuidado. E aqui nós temos o KVAR, potência reativa, que eu já calculei aqui pelo seno. Ó. Isso aqui eu já ensinei, não vou mais ensinar isso aqui, que eu já ensinei como calcular a potência reativa. Então, pessoal, esse caviar de partida aqui em regime, isso aqui é a corrente de partida. Mas para que serve essa corrente de partida? Essa corrente de partida, pessoal, serve para calcular os disjuntores, certo? Os disjuntores, fusíveis, essa corrente de partida. E por aqui que pela caviar de partida, vocês podem calcular também, ele é calculado, o caviar de partida ele é baseado no caviar em regime multiplicado pela corrente de partida. Porque a potência em kVA, certo? A potência em kVA é a tensão, né? Porque a potência em kVA, ela tem a fórmula dela, que é a tensão multiplicada pela corrente, certo? E a raiz quadrada de 3, no circuito trifásico. Então, se a corrente
caviar de partida está aqui, ó. Então, a potência instalada, como eu expliquei, é só multiplicar por esse fator aqui. Eu achei 72 kVA, ou arredondando 75 kVA. Isso aqui é para a potência instalada, transformador. Para que serve essa potência instalada? Para calcular transformador. Para que serve essa potência? Para calcular capacitor. Para que serve esse caviar de partida? Como eu acabei de falar para vocês, esse caviar de partida aqui está relacionado com as concessionárias hidrelétricas. Então, foi por isso que eles... Hoje existe a chave estrela e triângulo, compensadora, inversor de frequência e soft, baseado em caviar de partida, porque é proibido você partir motores acima de 5 cavalos, partida direta, é proibida. E foi por isso que foi criado esse caviar de partida. Eu acabei de falar para vocês que esse caviar de partida aqui, ele pode desligar Itaipu. Vocês estão pensando o quê? Pensei que é brincadeira? Eu acabei de falar para vocês, se todos os empresários partir os motores partida direta, ele desliga Itaipu. Por causa desse caviar de partida aqui, ó. Então foi por isso que as concessionárias, eles criaram esse caviar de partida em relação às chaves, estrela e triângulo, partida direta, compensadora, soft start, inversor de frequência, está relacionada com essa partida aqui. Eles que vão reduzir esse pico de partida. E a função dessa chave é limitar a corrente de partida. E está relacionado com o caviar. E o caviar é a potência instalada, transformador, hidrelétrico. Então tá aqui, professor. Eu ensinei para vocês como calcular o caviar de partida, multiplicar o regime pela corrente de partida, certo? Então eu ensinei para vocês calcular o caviar de partida, o caviar em regime, certo? Eu ensinei para vocês o caviar de potência instalada, transformador. Aqui está calculada a potência ativa, como calcular. A potência aparente desse em regime é essa aqui, ó. Aqui é a minha potência aparente, é só você dividir a potência ativa pelo fator potência. Claro que isso aqui é a potência aparente, mas em regime. É a mesma potência aparente. É aquela mesma cálculo de caviar que é multiplicado tensão pela corrente, a raiz de 3. É o mesmo que se caviar em regime, pessoal. Caviar em regime, funcionamento, certo? Então tá aqui, ó. Eu expliquei para vocês e que as pessoas estão confundindo potência ativa com aparente e que potência ativa e potência aparente, elas não são iguais, certo? Como eu acabei de explicar para vocês, que a potência aparente, que é essa aqui, é a massa potência ativa, que pode ser obtida com dados de tensão de corrente, o que ocorre para um fator potência igual a 1. Essa potência aqui aparente. Já essa aqui, nos cálculos da potência ativa, deve-se considerar a defasagem entre as tensões de corrente, certo? Deve-se considerar a defasagem entre potências através do fator de potência. Deve-se considerar, está aqui, ó. Deve-se considerar, está dizendo, deve-se considerar. O cálculo das potências ativas deve-se considerar a defasagem entre as potências, gente. E essa defasagem é isso aqui, é esse ângulo, deve-se considerar essa defasagem entre as potências, está aqui, através do fator de potência que está aqui, certo? O cosseno determina a defasagem de tensões de corrente. E como é que eu vou comparar, como é que eu vou comparar a lâmpada fluorescente com a incandescente de fator potência 1? Jamais. Isso aqui são diferentes. Essas duas potências são diferentes, como eu acabei de falar. No cálculo da potência, deve-se considerar a defasagem entre as potências. Mas que potência é essa? Aparente e ativa. Certo? Através do fator de potência que está ele aqui, que é o cosseno do ângulo. Ele é que determina esse fator aqui, 0,85, é que determina a defasagem entre tensão e corrente, esse fator aqui. Certo? Então, eu já falei para vocês que não se aplica o teorema de Pitágoras para cálculo de potência aparente, certo? Então, o teorema de Pitágoras é para pedreiro, e não para engenharia elétrica. Então, eu já ensinei para vocês como faz esse cálculo da potência caviar em regime, potência aparente caviar de partida, potência aparente caviar instalado. Em regime e funcionamento, aqui. Partida é esse aqui. É multiplicar o caviar em regime por um fator que varia de 1,50 a
ele varia de 1,50 a 2, né? Ele varia de 1,50. Esse fator aqui, você multiplica esse fator multiplicador para encontrar o caviar de partida, ele varia. Segundo a General Electric, que eu trabalho com os catálogos da General Electric, Estados Unidos, ele disse que é para você multiplicar esse fator aqui entre 1,50, ele vai até 2,5. Certo? Então, memorize aí. A General Electric dos Estados Unidos manda multiplicar o valor do caviar em regime por 1,50 a 2,5 para achar o caviar de partida. Isto é, em chave de partida reduzida, que é no caso da chave compensadora. Quem está dizendo isso é a General Electric dos Estados Unidos, não sou eu. E para me achar o caviar de partida, eu tenho que multiplicar esse caviar em regime de 1,5 a 2,5 para achar o caviar de partida, certo? Então, esse caviar de partida, ele vai refletir aonde? Ele vai refletir nas potências instaladas, nos transformadores, na hidrelétrica Itaipu, certo? Ok? E também reflete, ele representa, esse caviar de partida aqui, ele representa a corrente de partida. A tensão multiplicada pela corrente de partida, multiplicado pelo fator 1,65. Então, é o caviar de partida. E se você pegar a corrente multiplicada por esse fator, é chamado corrente de partida. Se pegar a corrente nominal desse motor, que é 109. Se pegar a corrente nominal desse motor aqui, ó, de 70 cavalos, é 109. Se você multiplicar por 1,65, você vai achar 179, arredondando 180. Então, para que serve isso aqui? Isso aqui é para você dimensionar o disjuntor, os condutores elétricos. Então, os disjuntores, os condutores elétricos, eles são calculados em cima da corrente de partida e não em cima da corrente em regime. Certo? Tá ok? Então tá aí, pessoal. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado aí. Até a próxima aula.